E eu gostaria de convidar agora para conversar um pouco, entender, fazer a gente entender um pouco todo esse universo, alguém que vai falar sobre o acesso, o caminho às medicações e os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que são documentos que cada um de nós precisa conhecer para comunicar bem aos pacientes, porque ali existe uma vida por trás. E antes de chamar a colega aqui, eu quero dar alguns avisos, porque a partir do momento em que a aula dela se encerrar, a gente vai ter um intervalo e a gente vai fazer um coffee break. Nós estamos no 3º andar do Centro de Convenções, o coffee break é no 2º andar. Podem descer pelos elevadores, podem descer pelas escadas, e lá embaixo, cuidadosamente e muito bem montado, está um coffee break nos esperando. Mas antes disso, eu vou chamar a doutora Maria Luísa Queiroz de Miranda, que é médica gastroenterologista. Ela veio de São Paulo para nos ajudar a entender um pouco sobre esse assunto. Ela é professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, sócia titular do GEDIB também, que é a organização que se dedica a estudar essas doenças inflamatórias, e da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Bom, gente, boa tarde. Eu queria primeiro agradecer a ABCD, a doutora Marta, a doutora Luciana pelo convite, parabenizar pela organização, né, pela excelência desse evento. E vocês viram, né, que agora entre vocês e o coffee break só tem eu. Então vamos lá, e justamente com esse assunto, que é um tanto quanto árido, né, mas de extrema importância, então eu vou tentar aí ser o mais breve possível, mas que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso, que é bastante importante tanto para nós, como profissionais da saúde, como também para os nossos pacientes, né? Para essa aula não tenho nenhum conflito de interesse. Então, por que é importante, né, conversar sobre acesso? A gente acabou de ver agora na aula excelente da doutora Carolina todas as opções terapêuticas que a gente tem teoricamente, para o nosso paciente, né? Mas o acesso, na verdade, como ela bem colocou, ele vai, na verdade, ditar o que eu vou poder prescrever para o meu paciente, né? Então, a gente está passando, né? Acho que vocês devem estar acompanhando aí por uma fase de vários lançamentos de novas drogas, né? Para doença inflamatória, a gente durante muito tempo ficou só com os anti-TNFs, e nos últimos anos a gente tem tido ainda bem, né? Vários lançamentos e estamos até com um arsenal terapêutico bastante interessante, mas de nada adianta isso se eu não conseguir levar esses medicamentos, né, para o meu paciente. Nada adianta eu querer prescrever a melhor droga, a mais eficaz, a mais segura, se o paciente não tiver acesso a ela. Então, na verdade, ele vai ditar todo o tratamento do paciente. Além disso, a gente sabe que as doenças inflamatórias são doenças progressivas e crônicas, né, e que a maioria dos pacientes, não todos, mas a maioria dos pacientes que têm o seu diagnóstico se encontram numa idade jovem, né? Então, os adolescentes, adultos jovens, ou seja, são pessoas que têm aí uma vida inteira para conviver com essa doença e provavelmente vão precisar passar por diversos tratamentos, né? Então, é muito importante que a gente consiga cada vez mais acesso a mais medicamentos, né? Então, o sucesso do tratamento vai depender que a gente escolha o paciente certo, a medicação certa, no momento certo. Mas se eu não tiver a medicação certa que eu quero prescrever, alguma coisa já não vai dar, não vai ser, né, caminhar bem aí nessa nossa equação, né? Nas últimas 2 décadas, a gente de fato tem tido aí uma evolução, né, muito grande, tanto na parte da terapia, como já foi colocado, né, desde que os biológicos surgiram para o tratamento da doença inflamatória, a gente conseguiu mudar a história natural dessas doenças, né? Agora, mais recentemente, o surgimento de outras drogas também muito eficazes, que são as pequenas moléculas, além de tecnologias para diagnóstico, enfim, procedimentos. Então, é necessário que o acesso acompanhe essa evolução para que a gente possa tratar cada vez melhor, né? Então,
como já foi citado, né, novas ferramentas diagnósticas, como calprotectina fecal, a questão da monitorização terapêutica da droga, tudo isso ajuda, né, no nosso tratamento. Então, a gente quer ter acesso a tudo isso também. E os medicamentos estão ficando melhores, mas também mais caros, né, e isso muitas vezes dificulta o acesso, principalmente quando a gente fala de mercado público, mas também no mercado privado, né. Então, aqui, como a doutora Carolina já muito bem colocou na aula dela, o que a gente leva em consideração quando a gente vai escolher, dentre todos aqueles medicamentos que ela comentou? Uma série de coisas, né? A rapidez, o início de ação, a preferência do paciente, a preferência do profissional que está prescrevendo, o perfil de segurança, como ela falou, a questão das manifestações extraintestinais, mas o acesso está aqui, né? Com aquela luzinha vermelha falando, olha, olha, eu tô aqui. Então, eu preciso olhar para ele porque ele vai ser, na verdade, o início de tudo, né? Essa figura, ela tenta resumir aí o que uma droga, o caminho que uma droga percorre, uma molécula percorre, desde que ela começa a ser pensada e pesquisada até chegar, em última análise, no nosso paciente, ou pelo menos tentar chegar, né? Então, ela vai passar aí por um período, né, de etapas pré-clínicas, de pesquisa, depois o período de pesquisas clínicas, que são as pesquisas já realizadas com os pacientes, então fase 1, fase 2, fase 3, depois ela vai ter a sua aprovação nas vias reguladoras, no nosso caso aqui no Brasil é a Anvisa, né? Uma vez aprovado, ela vai ter o seu preço colocado, né? Então vai ter a precificação, e aí que começa a nossa luta para a incorporação desse medicamento que foi aprovado aqui, já tenho aprovado, né, no meu país, mas não necessariamente quer dizer que eu vou conseguir usar, né? Então, eu vou ter aqui 2 vias de aprovação, SUS, que é a via pública, ou via ANS, que seria para a saúde suplementar, para a saúde privada, né? E aí a gente vai começar a falar de uma série de siglas, né, que eu vou tentar explicar um pouquinho, essa sopa de letrinhas. Então, a gente começa falando do SUS, da Conitec e do PCDT, e depois da parte da saúde suplementar com a ANS e o rol da ANS, que também vai ditar o tratamento desses pacientes que têm a saúde suplementar, né? Então, começando aí com a sopa de letrinhas, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias. Ela, né, que vai ser responsável por avaliar e recomendar a incorporação desses medicamentos no PCDT, que depois a gente vai ver o que é também, que vai editar o tratamento dos pacientes do SUS, né? Então, ela vai recomendar essa incorporação, exclusão, alteração de medicamentos, exames. Então, não é só para medicamento, né? Exames, tecnologias, equipamentos também no SUS. Ela avalia essas novas tecnologias em saúde e vai analisar tanto critérios técnicos quanto critérios econômicos. Então, lógico que ela vai avaliar se é eficaz, se é seguro, mas também o custo-benefício, uma vez que a gente está falando aí de sistema público de saúde, né? Ela vai fazer a sua avaliação e as suas recomendações para essa outra sigla, que é a SCTIE, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, e essa secretaria que fica dentro do Ministério da Saúde, que, em última análise, vai fazer a decisão final com base no parecer da Conitec, né? E a Conitec que faz a consulta pública. E aqui eu vou querer abrir um parênteses, porque é muito importante a gente falar da consulta pública. Depois a gente vai ver que ela pode acontecer também quando o medicamento está para ser incorporado na ANS. E por que é importante a gente falar da consulta pública? Porque é onde a gente pode fazer a diferença. A gente, profissional da saúde, a gente, a associação, né, de pacientes, familiares, as entidades médicas, é aí que a gente pode fazer a diferença. E se for aprovada a tecnologia, ela vai ser incorporada no PCDT. Então, fazendo esse parêntese para a consulta pública. O que é a consulta pública, né? É uma importante etapa desse processo de avaliação, onde a gente, como sociedade, vai poder contribuir, né? Então, tanto na avaliação das novas tecnologias, com medicamentos, exames e procedimentos, antes delas serem incluídas no SUS. Ela vai ser um instrumento, então, de participação social, né, que a gente pode participar, e ela serve justamente para que a sociedade possa opinar sobre essa recomendação técnica que foi emitida pela Conitec, né? Então, essa recomendação pode ser tanto favorável quanto desfavorável,
E muitas vezes a gente consegue, por incrível que pareça, a gente consegue até mudar esse parecer desfavorável, tá? Quando que ela vai acontecer? Após a Conitec emitir essa recomendação preliminar sobre a incorporação de um medicamento ou de uma tecnologia. A recomendação da Conitec, como eu falei, ela vai ser baseada nas evidências científicas, né? E também nessa avaliação aí do custo e efetividade, no impacto orçamentário e na relevância para a saúde pública. Quem que pode participar? Todo mundo, na verdade. Então, nós, profissionais da saúde, os pacientes, os familiares, as sociedades médicas, as associações de pacientes, os gestores, enfim, os cidadãos em geral. E é muito importante que a gente participe, porque, de fato, a gente pode mudar aí, de repente, um parecer desfavorável, né? E como que isso é feito? Através de formulários eletrônicos no site da Conitec. E é importante que a gente participe, né? E também, se possível, não sou eu que estou fazendo nada. Estou vendo esse troço piscando aqui. É importante que a gente participe não só respondendo, mas também, muitas vezes, trazendo a nossa experiência. E não necessariamente nós, como profissionais da saúde, precisamos ter experiência naquele medicamento específico que está sendo avaliado para levar essa contribuição. Às vezes a pessoa pensa, eu não vou contribuir porque eu não tenho experiência com esse medicamento, então não vai fazer diferença. Faz, e muito, e é interessante que eu tinha essa ideia também, será que eles leem mesmo isso? Será que a gente fica esse tempo todo? Porque também não é uma coisa tão simples, você tem que ir lá, perder um tempo para preencher e tal. Eles, de fato, leem, de fato, faz diferença. Eles usam até alguns exemplos, às vezes, nas reuniões. E, às vezes, a gente pode contribuir, mesmo que a gente não tenha experiência com aquele medicamento específico. Eu tive um caso recente, agora na Santa Casa, que é uma paciente gravíssima de doença de Crohn, que, ela, no final das contas, ela teve uma intratabilidade clínica, ela teve que ser submetida a uma proctocolectomia total, né? Uma paciente tinha doença de cólon e doença perianal, mas ela só é um paciente do SUS, só conseguiu ter acesso à classe que a gente tem atualmente para a doença de Crohn, que é dos anti-TNF. E é uma paciente que claramente não respondia ao bloqueio dessa via inflamatória. Quando a gente viu a peça cirúrgica dela, a gente olhou e falou, nossa, gente, parece que a gente nunca deu remédio para essa paciente, parece que ela tomou água, assim. Eu não sei, é uma doença muito grave, não dá para dizer que, será que se ela tivesse acesso aos outros medicamentos teria sido diferente? Talvez não tivesse fugido totalmente da cirurgia, mas talvez não tivesse sido tão drástico assim. Então, às vezes, realmente, o acesso ele acaba brecando, né, o nosso melhor, o que a gente poderia de melhor oferecer para o nosso paciente. Então, mesmo que eu não tivesse, né, uma experiência com uma droga que está sendo avaliada, eu posso, de repente, relatar essa minha paciente que, por não ter tido acesso a outras classes, teve esse desfecho não tão favorável, né? Então, eu posso, né, enviar esses comentários técnicos, relatos de experiência, e qual o objetivo? É justamente democratizar esse processo todo decisório do SUS. E o que vai acontecer depois? A Conitec vai coletar essas contribuições, e ela, de fato, leva em consideração essas contribuições e vai incorporar ao relatório final, que vai ser enviado para a secretaria, e aí eles vão decidir pela incorporação ou não, né? E aí, uma vez que for decidido, eles vão publicar no Diário Oficial da União. Aqui só um exemplo de uma consulta pública que teve recentemente, que é sobre a incorporação do infliximab subcutâneo, né, para os pacientes com doença de Crohn no SUS. Esse, por acaso, tinha tido uma recomendação preliminar favorável da Conitec, né, então ela abriu aqui durante esse período aí de junho, maio e junho, e agora a gente está aguardando a decisão final. Mas já teve outras ocasiões em que a recomendação não foi favorável e a consulta pública pode conseguir mudar essa recomendação. Por isso que é bastante interessante a gente participar. Então, agora vamos passar para o PCDT, né? O que é o PCDT? Que às vezes é meio chato da gente entender, mas é importante, né, justamente para a gente saber até quando a gente pode ir. Aqui a gente está falando ainda de SUS, tá? Então, o PCDT, a sigla é mais uma sopa de letrinhas aí, Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica, que é um documento oficial do Ministério da Saúde, né, que vai definir quais são os critérios diagnósticos de uma doença, então, sinais e sintomas, quais exames complementares que eu preciso para
para esse diagnóstico, o que eu preciso para confirmar a doença, né? Então, o que eu vou precisar para confirmar uma doença de Crohn, uma retocolite ulcerativa, para conseguir pegar uma medicação via SUS, né? Então, eu preciso saber. Quais são os critérios de inclusão e exclusão para o tratamento, as opções terapêuticas, então, no PCDT vai estar descrito quais são as opções terapêuticas para cada doença, e como deve ser feito, né, esse monitoramento e seguimento do paciente, além das situações onde o tratamento deve ser descontinuado. Qual que é a importância desse PCDT? Né? Primeiro, uniformizar, né? Então, que essa liberação dos medicamentos seja padronizada para todos os pacientes do SUS e não apenas de acordo com a minha cabeça ou com a sua cabeça, não. É uma forma de regularizar e de padronizar esse tratamento para que, justamente, a gente tente evitar desigualdades regionais, né? Então, que a gente consiga, ao máximo, uniformizar esse tratamento, embora a gente saiba que, mesmo assim, a gente tem diferença entre as várias regiões do nosso país, né? Ela ajuda a gente, na verdade, ajuda, porque você vai ter que seguir aquele, né? Então, muitas vezes você olha lá, eu vou ter que seguir aquele fluxograma. Então, ela ajuda os profissionais de saúde a tomarem decisões, porque, como eu falei, eu não posso tomar a decisão fora do PCDT, eu vou ter que seguir ele para o tratamento do meu paciente. Isso, às vezes, é um certo conforto, assim, né? Porque você tem um lugar para recorrer e ver como é que você deve agir. E, eventualmente, né, quando precisa de referências, enfim, ações administrativas, os judiciais, ele pode ser utilizado também. Aqui é só uma imagenzinha para mostrar todo o caminho que o paciente percorre, desde que ele tem o diagnóstico até ele conseguir pegar o medicamento. Vamos ver se o negócio vai parar aqui para mostrar para vocês. Então, eu começo com o diagnóstico, sintomas, diagnóstico do paciente, né? A escolha do tratamento, qualquer que seja, desde que ela esteja aí dentro do PCDT, o preenchimento do LME, que eu vou mostrar para vocês o que é, a entrega dos documentos, então o paciente leva esse LME, a receita e todos os documentos necessários até a farmácia de alto custo. Isso vai ser analisado pela secretaria, né? E aí eles vão ver, atendeu os critérios que estão do PCDT, por isso que é importante, né? Porque isso também poupa o paciente de perder tempo, né? Porque às vezes a gente não sabe os critérios e faz um negócio lá que não está no PCDT e o paciente não vai conseguir. Então, chega lá, não, isso aqui não tá contemplado. Aí ele só perdeu a viagem, né? Então, é muito importante que a gente conheça quais são esses critérios. Atender os critérios, que bom, ele vai ter o agendamento para retirar o medicamento e depois vai ter que renovar esse acesso a cada 6 meses. Né? Essa é uma das poucas coisas, acho que é boa que a pandemia nos trouxe. Antes era a cada 3 meses, não sei se vocês lembram, então a gente tinha que preencher o troço a cada 3 meses. Agora é a cada 6 meses, eu acho mais assim, prudente, né? Um pouco mais tranquilo de preencher. E se não atende, né, os critérios, aí ele vai ter que, o paciente pode e deve questionar, né, e às vezes o paciente chega lá e o atendente, às vezes, né, com um monte de gente para atender, não foi aceito, não sei o quê, aí chega para o médico e fala, doutor, não foi aceito, mas você olha lá e fala, nossa, mas eu acho que eu fiz tudo certo. Então, é muito importante que o paciente pergunte por que não foi aceito, para poder voltar no seu médico e que ele possa corrigir. Porque, às vezes, a gente fica tentando adivinhar, né? Uma coisa de tentativa e erro. Acho que é o CID. Aí volta. Não é. Acho que é não sei o quê. Volta e não é. Então, acho que é o kinese. Então, é importante que ele pergunte por que não deu certo. Então, aqui acho que vocês já devem conhecer, mas só para ter o exemplo do LME que a gente preenche, né? Então, tem esse laudo, né, de solicitação e avaliação e autorização do medicamento, né, que deve ser realizado a cada 6 meses. Então, tem as informações do paciente, nome, peso, altura. Aqui, o lugar onde a gente coloca o medicamento. É muito importante lembrar de colocar sempre o princípio ativo, tá? E não o nome enfim, nenhum nome fantasia, porque precisa ser o nome que está lá, né, do princípio ativo. O CID, é importantíssimo a gente olhar o CID, porque se a gente olhar lá, doença de Crohn, tem vários CIDs, mas não necessariamente todos os CIDs de doença de Crohn estão no PCDT, se não me engano, são uns 3 só. Então, é importante a gente olhar os que estão e colocar sempre aquele, porque isso pode ser o motivo
que o paciente... Ou, às vezes, a gente esquece de colocar, por exemplo, K50.0. A gente esquece de colocar o ponto 0. Você coloca K50. Aí eles não aceitam. Aí o paciente fala, puxa, mas eu não posso ir lá e completar. E o cara fala, não, tem que ser o médico com a mesma caneta que ele assinou, enfim, aquelas coisas. Então, é importante. Tudo isso parece besteira, mas vai poupar o paciente de ficar indo e voltando 500 mil vezes, né? Ai, calma aí, passei errado aqui. O diagnóstico, uma anamnese, né, resumida, enfim, se ele já fez algum tratamento anterior, aqui os dados do médico e mais dados do paciente. Então, junto com esse LME, com a receita atualizada, os documentos do paciente, numa primeira solicitação, eu preciso de exames que comprovem a doença, então, geralmente, eles pedem a colonoscopia, uma tomografia, uma ressonância que comprove. Depois, né, quando for renovando, é só os exames complementares de acompanhamento. E, no caso dos biológicos e das pequenas moléculas, que a gente tem no SUS, é o tofacetinib, sempre lembrar da pesquisa da tuberculose latente, que a gente pode fazer via IGRA, o PPD, cada vez menos a gente acha para fazer, e o raio-x de tórax, que eles costumam pedir também. Esses são os medicamentos que a gente tem atualmente para a doença de Crohn. No PCDT, é um PCDT antigo, de 2017, a gente vai ver que a gente já teve recomendação de incorporação de mais 2 medicamentos, mas como esse PCDT ainda não foi atualizado, a gente, de fato, não está conseguindo ainda prescrever. O medicamento está aprovado, mas eu não tenho ainda na farmácia para prescrever para o paciente, né? Então, atualmente, o que tem no PCDT são esses, que é a sulfasalazina e a mesalazina comprimido, azathioprina e metotrexate. Esse aqui é para a doença de Crohn, tá, gente? Infliximab endovenoso, o adalimumab e o certolizumab pegol. Então, vocês separem que, em termos de terapia biológica, a gente só tem, como a doutora Carolina explicou, os da classe anti-TNF, né? Então, o PCDT do Crohn meio que parou no tempo, porque a gente sabe que tem muitos pacientes que não respondem à mesma via inflamatória, né? Então, às vezes a gente bloqueia o anti-TNF, tem paciente que vai super bem, tem paciente que não responde, provavelmente, como essa que eu comentei para vocês. E aí eu fico só trocando dentro da mesma classe, eu não tenho opção de outras classes terapêuticas, né? Aqui, só para mostrar para vocês os 2 medicamentos que já foram incorporados, inclusive publicados no Diário Oficial da União, que é o vedolizumab e o ustekinumab, que a gente espera que sejam incluídos no novo PCDT, ambos só para pacientes falhados anti-TNF, tá? Então, esses 2 biológicos, eles entraram no SUS para pacientes que já são falhados para anti-TNF. Então, para paciente naive, a gente ainda não pode prescrever, vai ser só o anti-TNF mesmo, mas pelo menos a gente tem outras 2 boas opções para quando o paciente falhar, né? E também a gente teve a incorporação da calprotectina fecal, que é aquele exame de fezes, que a gente sabe que é super importante no diagnóstico, mas mais até do diagnóstico, no acompanhamento dos pacientes, que é aquela proteína de fase aguda, que é liberada nas fezes e que mostra inflamação intestinal. Então, para um acompanhamento do paciente, ainda mais no paciente do SUS, que é um exame fácil de fazer, a gente sabe que colonoscopia na Santa Casa, a gente nunca sabe quando vai conseguir fazer colono. Quebra o aparelho, não sei o quê, volta, daí tem uma fila gigantesca, daí daqui a um mês quebra de novo. Então, esse exame ele ajuda bastante no acompanhamento dos pacientes, principalmente daqueles que a gente não consegue fazer a colonoscopia com tanta frequência. Por enquanto, foi incorporado só para a doença de Crohn de cólon, né? E a gente também não tem tanta facilidade de achar ainda. Esse é o PCDT da retocolite ulcerativa, que, por incrível que pareça, ele é mais recente. A gente, durante muito tempo, não tinha nada no PCDT da retocolite, não tinha nenhum biológico, mas quando ele veio, ele até veio melhor. E agora a gente tem mais opções, pelo menos mais opção de classe terapêutica dentro do PCDT da retocolite. Então, a gente tem os derivados do 5-ASA, né? Então, a sulfasalazina, a mesalazina. Interessante falar que a mesalazina eu tenho, enquanto no Crohn eu tenho só comprimido, aqui eu tenho comprimido, supositório, enema, e agora, recentemente, o sachê, que é excelente, né? Que é aquele sachêzinho com grânulos, 2 gramas, que é aquela eterna crítica que os pacientes têm, que a mesalazina sai inteira pelas fezes e tal. Esse grânulo facilita nesse sentido. A posologia também é muito mais agradável, né? Em vez de tomar um monte de comprimido, ele toma 1 ou 2 sachês por dia.
os imunossupressores, e dentro da terapia avançada eu tenho o infliximab, vedolizumab e uma pequena molécula que é o tofacitinib. Então, o PCDT da retocolite está mais variado, a gente consegue aí manejar melhor os pacientes com ele até do que na doença de Crohn. Aqui eu trouxe para vocês, né, só a título de curiosidade, algumas necessidades que eu considero, né, não atendidas no SUS. Então, a primeira é a disponibilização desses medicamentos que já foram incorporados para a doença de Crohn, mas que ainda não foram atualizados no PCDT, que é o vedolizumab e o ustekinumab. Vamos ver como é que vai ser o desfecho do infliximab subcutâneo, mas também a incorporação dele. Vocês devem saber que do final do ano passado, começo desse ano, na verdade, a gente começou a ter esse problema dos centros de terapia assistida para o infliximab endovenoso, porque o biosimilar que ganhou pregão, o laboratório responsável não está mais fornecendo, né, aquela parceria para fazer a infusão para os pacientes do SUS. Então, e os lugares que o Ministério dispõe, aí a Secretaria dispõe, não são suficientes, né? Então, o infliximab subcutâneo vai ajudar bastante nesse sentido, né? Calprotectina fecal para retocolite ulcerativa, a incorporação de outros medicamentos mais novos, como a doutora Carolina citou, então o risankizumab, guselkumab, o upadacitinib, golimab, que são medicamentos que já foram aprovados pela Anvisa, mas a gente ainda não tem no SUS. Incorporação da monitorização terapêutica da droga e centros de terapia assistida, centros de referência e equipe multidisciplinar, que, infelizmente, a maioria de nós não tem acesso via SUS. Rapidamente sobre saúde suplementar, então, é um conjunto de ações. O que é a saúde suplementar? É um conjunto de ações e serviços de saúde prestados pelas operadoras privadas, como planos de saúde e seguros de saúde. Ela vem complementar ou muitas vezes substituir o atendimento prestado pelo SUS, e ela vai ser regulamentada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a famosa ANS. E o que é o que a gente fala tanto, que é o rol da ANS? É uma lista mínima obrigatória de exames, tratamentos, consultas, procedimentos, cirurgias, medicamentos, que o plano é obrigado a fornecer ao paciente, né? E o rol é revisado periodicamente pela ANS. Aqui, os medicamentos que a gente tem disponível no rol para a doença de Crohn e para a retocolite ulcerativa. Vou explicar rapidamente para vocês que o rol da doença de Crohn é diferente da retocolite ulcerativa. Por quê? Por que a gente tem mais medicamentos? E vocês vejam que até os medicamentos mais novos que saíram ano passado, o risankizumab, o guselkumab, foram incorporados. Porque o rol da ANS para a doença de Crohn entra pela doença. Então, toda a terapia biológica endovenosa subcutânea que é aprovada pela Anvisa, automaticamente entra no rol de cobertura obrigatória da ANS. Agora, aqui a retocolite, ao contrário do SUS, a retocolite aqui ficou meio prejudicada, porque o que eles pensaram? A gente não vai fazer isso para a retocolite também, porque senão todo medicamento que for aprovado vai ser logo incorporado no rol. Então, para a retocolite, eles fizeram um rol que é por medicamento. Então, todo medicamento que é aprovado, ele precisa ser submetido para ver se vai ter aprovação. Então, por isso que o rol da retocolite é bem mais enxuto do que da doença de Crohn, porque o do Crohn basta ser aprovado pela Anvisa que o medicamento já entra. O mais recente que foi incorporado foi o ustekinumab para retocolite, mas também só para pacientes falhados. Então, os planos, né, quais são os direitos do paciente nesse rol? Os planos, eles devem cobrir o que está no rol, tá, gente? A negativa pode e deve ser contestada via ANS. E é interessante a gente falar que o rol ele é exemplificativo. Na verdade, ele fala o que minimamente deve ser coberto, mas não quer dizer que o plano não pode liberar outro medicamento que ele ache que para um paciente que é muito falhado, ou de repente a gente agora tem medicamentos excelentes e eficazes, mas que o custo é menor, então de repente o plano pode entender que aquele medicamento tem um custo efetividade melhor, então o rol é a cobertura mínima, tá? E um reforço para nós, profissionais da saúde, como é que a gente vai pedir o medicamento para os pacientes? Através de receita e o relatório. E o relatório precisa ser um bom relatório, né? Então, com CID, histórico de falhas, tempo de doença, exames, possíveis complicações e uma justificativa técnica aí baseada em evidências científicas é muito importante também para o paciente não ficar indo e voltando. Então, é isso, gente. Como mensagens finais, eu trago aí para vocês que a gente precisa, apesar de ser um assunto mais
árido aí falar sobre o acesso aos medicamentos, quando possível, fazer um esforço para participar das consultas públicas, que faz a diferença, e para a incorporação da ANS também pode ter consulta pública, tá? Não é só para o SUS. Existem necessidades, muitas necessidades não atendidas, principalmente no acesso via SUS. Os pacientes devem conhecer os seus direitos, né? E nós, como profissionais da saúde, a gente deve se informar sobre o PCDT, o rol da ANS, para que isso facilite a jornada do nosso paciente, encurte essa jornada, quando a gente fala aí de acesso aos medicamentos e a todo o resto aí que envolve o tratamento deles, tá? Então, era isso. Obrigada a todos. E aqui eu termino com uma fotinho lá da Santa Casa, que é o hospital onde eu trabalho. Obrigada. Que é uma instituição privada, mas que presta serviço para o SUS também. Bom, então acho que agora a gente vai para o COF.